Oi, eu sou a Cris e hoje eu vou falar sobre e as proteínas? Para quem é vegetariano, essa pergunta é muito comum. Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai conversar um pouquinho sobre opções de proteínas vegetais. Quem é vegetariano sempre escuta, e as proteínas? Bom, quem acompanha o canal já sabe, as proteínas nos vegetais existem e os principais grupos que a gente tem são as leguminosas, que é feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, a soja e o tremoço. Também a gente pode contabilizar aí o amendoim, embora a gente confunda ele um pouco com as oleaginosas, que é o nosso segundo grupo que tem proteínas. Então as oleaginosas como amêndoas, castanhas, nozes, avelã também são fonte de proteína. E o terceiro, a gente pode contabilizar também alguns cereais que têm uma quantidade significativa de proteínas. Por exemplo, aveia, quinoa e o amaranto costumam ter mais proteína do que os cereais que são refinados, como o caso da farinha branca, né, a farinha de trigo, ou mesmo como o arroz branco. Bom, outras opções também que a gente poderia ter é usar esses derivados aqui das leguminosas. Exemplo, o tofu, que é esse queijo de soja que a gente conhece popularmente, ele também é uma opção muito rica em proteína porque ele é feito com a soja. A gente tem alguns mitos também sobre a questão das proteínas vegetais, que é, a proteína vegetal é incompleta em relação à proteína animal. A proteína vegetal não é suficiente para que o indivíduo seja saudável. Isso é mentira. O que acontece em relação às proteínas vegetais e animais? A gente precisa primeiro entender que as proteínas, elas são como se fossem um muro. E esse muro ele é formado por tijolinhos. Os tijolinhos são o que a gente chama de aminoácidos, ou seja, as pequenas partes daquilo que a proteína é formada. A gente tem os aminoácidos, que são os não essenciais, que são aqueles que a gente não precisa consumir na alimentação porque o nosso corpo consegue produzir. E os aminoácidos essenciais, que são aqueles que obrigatoriamente a gente precisa adquirir com a alimentação todos os dias. Então, qual é a diferença entre a proteína vegetal e animal? É que na proteína vegetal, a gente costuma ter um ou dois, alguns aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles que a gente precisa consumir todos os dias na alimentação, em menor quantidade quando comparado com a proteína animal. Mas isso não significa que, se a gente tiver uma alimentação balanceada, ao longo do dia a gente não consiga consumir todos esses aminoácidos essenciais. Aí entra o papel do nutricionista para te ajudar, né, a conseguir completar toda a cota de aminoácidos do dia a dia. Uma outra coisa que a gente vê também, que é muito comum nas academias, é que o pessoal fala, se tu não come carne, se tu não toma leite, se tu não come queijo, iogurte, ou seja, derivados de origem animal, tu não vai conseguir ganhar massa muscular. A princípio, que a gente saiba, por estudos científicos, a gente não tem nada demonstrando que vegetarianos, inclusive veganos, né, não podem ter ganho de massa muscular. Por quê? Porque ganho de massa muscular não depende de carne, mas sim de proteínas e aminoácidos, que a gente já viu que a gente consegue alcançar com as proteínas vegetais. Outra coisa, o ganho de massa muscular, ele não depende só de proteína, ele depende de vários nutrientes que precisam ser alcançados na alimentação. E em todos esses nutrientes a gente consegue principalmente encontrar em produtos de origem vegetal. Então seria até uma vantagem, né, para os vegetarianos que acabam basicamente consumindo só produtos de origem vegetal. Tem também, tipo, suplemento de proteína de soja, né? Tem o whey, tipo, whey protein, tem de soja também, né? Sim, tem proteínas, inclusive agora, digamos que nos últimos 3 anos, assim, no Brasil, vem se trabalhando bastante a questão de opções de proteína vegetal, né, como suplemento, no caso. E a gente tem, além da soja, que é o que sempre existiu, digamos assim, a de ervilha, a de arroz e a de batata. A gente tem também os mix, né? Soja com ervilha, ervilha com arroz e assim por diante. E o BCA, no caso, todos os aminoácidos, né? O BCA, ele vai servir para alguma coisa nesse caso? Ele vai melhorar a absorção ou ele vai... A suplementação, tu diz? BCA. Eu diria assim, não é obrigatório suplementar BCAA, eu diria que o ideal, assim, como estratégia, na verdade, é tu usar uma proteína completa, tipo a proteína de ervilha, a de soja, a de arroz, né? Semelhante ao whey, elas também têm esses BCAAs dentro da composição. E o que a gente sabe hoje é que não é o BCAA sozinho que faz mais efeito. É justamente essa combinação do BCAA com outros aminoácidos essenciais, que é o caso do whey, né? Que vem... em grande parte vem do leite, da proteína de ervilha, de soja, né, de arroz.
Então, eu diria, se tu tem uma alimentação muito deficiente, talvez seja o caso de pensar em suplementar BCA, mas a princípio, mesmo seja vegetariano, eu não trabalho isso em consultório. Tá, e qual é a quantidade de proteína que uma pessoa normal, assim, que não seja atleta, tem que consumir por dia? Beleza, vamos falar sobre isso. Bom, o que a gente precisa consumir de proteína no dia a dia? Se você não faz exercício físico e não tem nenhum problema de saúde, como é o caso de doenças renais, né, doenças dos rins, o ideal seria que você consumisse entre 0,8 a 1,0 gramas de proteína por quilo de peso. Exemplo, quantos quilos tem, Anderson? 83. 80. O Anderson se emagreceu. Se você tem 80 quilos, você pode mais ou menos então consumir 80 gramas de proteína ao longo do dia. Quando a gente tem o caso de pessoas que fazem exercício, o exercício ele nos requer um pouco mais de proteína. Só que essa quantidade ela é muito variada, depende muito de qual é a modalidade que você pratica. Exemplo, quando a gente tem um corredor, a gente precisa mais ou menos de 1,2 a 1,4 gramas de proteína por quilo de peso. Se a gente tem uma pessoa que faz um exercício de força, tipo um lutador, ou alguém que pratica musculação, a gente pode usar um pouco mais que isso, usando mais ou menos até 2 gramas de proteína por quilo de peso. Lembrando que isso não são fórmulas prontas, a gente tem que, na verdade, pensar a alimentação do indivíduo como um todo, ver qual é a carga de treino, né, o que ele traz ali de resultados também de avaliação antropométrica, que é essa avaliação física que a gente faz em casa. Em casa? Não faz em casa, faz em consultório. Dessa avaliação antropométrica, que é a avaliação física que a gente faz em consultório. Então, tudo isso tem que ser pensado, não é uma regra, todo mundo consome 2 gramas ou 1,5 de proteína, certo? Tudo vai da avaliação do nutricionista também, né? Sim. Depende também, a pessoa treina, sei lá, musculação, mas ela tá trabalhando isso para redução de gordura. Não necessariamente a gente vai usar 1,2, 1,3, a gente pode usar um valor maior, 1,5, 1,6. E tem, tipo, eu tenho que fazer exame de sangue para ver isso aí, se vê a absorção de proteína da pessoa, o que ela precisa, ou o exame de sangue não vai mostrar isso? Não é obrigatório fazer exame por causa disso, mas assim, eu gosto muito de pedir exames pelo menos uma vez por ano, daí fazer um check-up geral, né? Porque não necessariamente a questão da proteína seja só a parte renal em si, né? Tem todas outras questões. Mas considerando que você não tem história na família de doenças renais, doenças do coração, enfim, nenhum problema, a princípio não seria obrigatório. Mas é aquela coisa, é sempre bom fazer, né? Porque a gente nunca sabe quando está acontecendo. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem com aquele seu amigo, com aquele colega de academia, com o pai, com a mãe, que sempre ficam te perguntando e as proteínas. Ficam com medo que você não vá ter resultados na academia ou que você fique fraco por causa das proteínas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima.